Fala rapaziada, salve, salve, saudações tricolores. Galera, cheio de notícias no dia de hoje, tem algumas notícias importantíssimas de retorno de jogador de departamento médico, outras notícias de uma futura negociação saída, outros jogadores saindo, outros jogadores sendo regularizados, então a gente tem muitas notícias para dar no dia de hoje, mas eu vou pedir para você já deixar o seu like, se puder ajudar um amigo, o vídeo ser entregue para mais pessoas, para mais tricolores ficar sabendo de algumas notícias que são importantes, aqueles que são pegos desavisados aí, não tá com tempo para ficar vendo muita coisa, então já assiste o vídeo, já assiste tudo, já se atualiza das notícias. Então assim, vou fazer eu deixo para fazer esse vídeo de 5 6 horas para lá, porque aí a gente já pega a notícia toda que está correndo durante o dia, a gente atualiza vocês para dar esse tipo de informação para vocês ficarem bem atualizados. Vamos lá, mas se inscreve no canal, dá aquela moral e deixa o seu like aí. Após a vinheta a gente já inicia já falando sobre tudo que rolou no dia de hoje do Flusão. Galera, para começar, temos notícias importantes. Primeiro, retorno de Thiago Silva à fase de treinamento ali no campo. A gente está fazendo aquela fase de transição para ir treinar futuramente com o grupo normalmente. Acredito que na semana que vem ele já vai estar apto a fazer os treinos com o grupo. Não sei se ele vai conseguir estar apto para o jogo de volta da Sul-Americana. Acredito que não, mas já está fazendo uma transição ali para o campo. Outro jogador que esse aí já está liberado para voltar a treinar com o grupo é o Otávio, que é o volante. A gente até precisa, não sei se precisa do Otávio em si, mas a gente precisava dessa posição até para o Renato não ter que ficar escalando o Thiago Santos ali. Porque não tem outro além do Bernal para jogar de primeiro volante ali. Os outros sabem jogar, mas não tem aquele cara da posição, aquele cara de ofício ali, que é um Thiago Santos, que é um Bernal. Então a torcida já não aguenta mais ver o Thiago Santos. Então acredito que essa volta aí do Otávio vai ajudar nesse sentido. O Ignacio tá fazendo essa transição também. Acho que o Ignacio tá na frente do Thiago Silva, porque ele já vinha. Ele foi liberado para fazer essa transição antes do Thiago Silva. O Thiago Silva estava no departamento e ele estava já fazendo essa transição. Acredito que para semana que vem o Otávio, semana que vem do brasileiro no caso, né? Thiago Silva, Otávio e Ignacio já estejam liberados. Então eu acho que o Fluminense vai ter ali um reforço importante em questão de elenco, né? E questão da zaga titular também. Sabe que para domingo agora a gente tem uns desfalques importantes na zaga. O Freitas não joga domingo por conta do cartão. Domingo não, sábado, né? Amanhã. Por conta do cartão vermelho que ele tomou contra o Bahia. Já não joga, então a gente vai ter um problema na zaga ali de escalação. A gente não sabe quem vai jogar e quem não vai. Mas é importante já esses retornos para os zagueiros no próximo jogo do brasileiro, que é na semana que vem. Então aí já vai ter Freitas, já vai ter o Ignacio, já vai ter Thiago Silva. Assim, eu tô imaginando que esteja, já que eles estão em fase de transição pro campo. Então é importante ter esses jogadores ali pra zaga até para dar aquele reforço legal. Mas tem notícias também de saída de jogadores. O Fluminense recusando uma proposta. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas notícias aí que saíram no dia de hoje. Só fazer uma correção aqui, eu falei que o Bernal recebeu proposta da Itália, não foi da Itália, foi da Espanha, foi o Betis. O Betis procurou o Fluminense para fazer uma negociação ali com o Bernal, só que ouviu do Fluminense que não estava interessado por negociar o jogador, que pretende utilizar o jogador é importante para a sequência da temporada e o Fluminense não pretende abrir mão do jogador nesse momento. Ele no começo não, após ali a Copa do Mundo, despertou interesse do campeonato italiano, de alguns times lá da Itália, só que não foi para frente, também não veio proposta, mas o Fluminense já demonstrou, a não ser que chegou uma proposta irrecusável, mas o Fluminense já demonstrou que não tem interesse em negociar o Bernal agora. Com certeza o Bernal vai chamar a atenção da Europa, porque é um jogador porte diferente para os jogadores da posição dele. Geralmente a gente vê uns jogadores um pouco mais baixos ali de primeiro volante e tal, aquele cara meio parrudo, meio forte, igual o estilo Otávio é. Mas ele é alto para a posição, ele é forte para a posição, ele tem um bom passe. Então é um jogador assim novo que vai chamar a atenção da Europa e mais cedo ou mais tarde vai estar indo embora. Só que eu gostei da posição do Fluminense, de manter o jogador, até porque ele está numa crescente. Acredito que em algum tempo o Bernal vai acabar pegando essa posição de titular, porque ele é o único primeiro volante dessa equipe e talvez assim já esteja na hora do Renato dar mais oportunidade para ele como titular. Na Copa do Mundo de Clubes ele teve alguns jogos de titular, mas eu acredito que o melhor time, o time ideal, o time mais balanceado seria com o Bernal. Tem umas outras notícias, o Paulo Baier tá indo pro Ceará, esse anunciou já a rescisão com um jogador nessa tarde e ele vai ter caminho livre ali para ele acertar com o Ceará. Essa negociação já vinha inclinando que iria acontecer, mas o Fluminense não resolvia a situação, o Paulo Baier estava sendo relacionado para os jogos mesmo, não entrando. E ele foi, dessa tarde, o Fluminense definiu e anunciou a rescisão de contrato com o jogador. Outra notícia é o Igor Rabelo. O Igor Rabelo
Fluminense estava esperando ele viajar para no dia de hoje fazer exames médicos, até porque a gente está com carência de zagueiro para jogo de sábado, né? O Fluminense estava esperando, aguardando o jogador, achando que ele fosse viajar. Pelo menos as notícias que saíram era essa. Mas o jogador pediu para ser relacionado no jogo da Sul-Americana ontem do Galo, na Arena RMV. E acabou que ele pediu para se despedir da torcida, se despedir do estádio, ter mais um jogo ali que ele conseguisse se despedir de todo mundo. E acredito que amanhã ele deve ser anunciado pelo Fluminense, deve assinar ali o contrato, deve fazer os exames médicos para talvez ele ir para o jogo de sábado, né? Até porque o Fluminense só tem de zagueiro o Manuel e o Davi. Então é meio complicado você só ter dois zagueiros. Tem o Thiago Santos, não sei se o Renato vai querer utilizar ele. O Renato acho que não entende o Thiago Santos como zagueiro, mas mediante o jogo da Sul-Americana, acho que o Manuel precisa de descanso. Ele jogou o jogo da Sul-Americana, então, pelo fato de ele ter jogado lá e já tá numa idade um pouco avançada, o jogador que tá um pouco sem ritmo, até porque ele não vinha jogando. Então, pra esse jogo agora da Sul-Americana de volta é importante o Manuel dar um descanso para ele ir para esse jogo, até porque o Igor Rabelo não pode ir para esse jogo. Ele não pode jogar pelo Fluminense na Sul-Americana, nem na Copa do Brasil. Então é importantíssimo já o Fluminense ter esse jogador bem descansado, que é o Manuel, pro jogo de volta. Então acredito que o Igor Rabelo deva ir sim pro jogo de amanhã, mesmo sem treinar com o elenco, porque assim, ele tá treinando, né? Ele tá em condições de jogo, né, no Atlético Mineiro lá, mas não teve nenhum treino oficial com o Fluminense. É uma questão de um treino ou dois, acho que não faz tanta diferença não. Mas acredito que o Renato deva levar ele pro jogo, pelo menos pra deixar no banco ali, não sei. Mas a zaga que o Fluminense vai jogar esse jogo contra o Fortaleza é um problema, né? Porque a gente não sabe, a gente tem muitas poucas opções. A gente tem Thiago Santos, tem o Davi e tem o Manuel. Sendo que o Manuel provavelmente deva ser poupado, né? E uma outra notícia é o Santi Moreno. O Santi Moreno foi regularizado nessa tarde, então ele tá à disposição do Renato para ir para esse jogo. Acredito que ele vai para o jogo, ele vai ser relacionado para o jogo. E é mais um reforço ali chegando. O Serna tem que dar um descanso no Serna. No último jogo o Serna ficou muito cansado. Deu para ver que ele abriu o bico ali no segundo tempo. Então a gente precisa desse jogador um pouco mais descansado. É um jogador que está numa crescente, vem numa crescente. Então acredito que dar um descanso para ele é importantíssimo. Para esse jogo eu acho que o Fluminense deveria poupar mesmo, não tem jeito. Não é botar todo mundo reserva, mas assim, botar algumas pessoas para descansar, até porque a gente veio numa sequência, então os caras estão meio cansados. Mediante isso, eu até concordo em poupar, porque você vê que o time está cansado, o time está tudo bem, aí eu até concordo. O que eu não concordo é todo jogo poupar. Em dois jogos, em um jogo poupar. Um jogo joga um campeonato, um time joga o outro. Eu não concordo muito com isso. Mas entendo que há momentos que é necessário poupar. Mas o Fluminense ainda precisa ter um time assim que a gente olha, esse é o time titular e tal, porque sempre vem mudando. Então não acredito que isso traga entrosamento. Mas acaba que nesse campeonato vai ter que ser poupado, até porque a gente vem numa sequência muito forte. A gente jogou é, a Copa do Mundo ali de clubes, então vai ter um momento ou outro que vai ser necessário poupar até para não haver lesão. Então, para esse jogo agora contra o Fortaleza, o Fluminense deveria realmente poupar ali alguns jogadores, até porque o Fortaleza está na zona de rebaixamento, o Fortaleza vai vir para cá para buscar algum resultado, algum pontuar, porque o Fortaleza está numa situação muito crítica. É, nesses jogos que vão ter agora, ele precisa fazer uma sequência de 10 vitórias. E no campeonato todo, ele só tem 5 vitórias, se eu não me engano, uma coisa assim. Tem 18 pontos, mas eu acho que ele só tem 5 vitórias. Então vamos ver o que pode acontecer. Acabou de vir numa goleada ali pro Botafogo de 5-0, um jogo assim que eu olhando até me assustei. Falei, cara, dentro de casa tomando 5 é complicado. Então assim, tá numa fase bem complicada. Mudou de treinador, que é um perigo sempre, né? Se mudar de treinador nessa fase assim, um treinador pode chegar e mudar e pode chegar e atrapalhar cada vez mais porque não conhece os jogadores, fazer um montão de bobagem e acabar derrubando de vez o time. Mas a gente não tem nada a ver com isso. O Fluminense é importante que ganhe esse jogo pra gente não descolar tanto ali do primeiro pilotão ali. Então a gente precisa estar pontuando cada vez mais, mesmo não entrando com o time titular. Mas no jogo dentro de casa a gente precisa pontuar, a gente é muito forte dentro de casa e as peças que vão entrar pode dar conta do recado tranquilamente, independente se é status de reserva ou de titular. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Qualquer atualização a gente lança um outro vídeo e traz mais coisa pra vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!